E aí, jovens, estamos de novo aqui para fazer aquele resumex, né? Resumex, Décio, exatamente. Falamos de movimento circular uniforme, circular porque a trajetória é um círculo, ou curvas, ou parábolas, né, Décio? Justamente. E uniforme por causa da velocidade linear dita constante. Vamos lá, pessoal, valor da velocidade constante, mas a direção, né, Décio, nós vimos que ela não é constante, certo? Justamente, ela muda a direção, então o vetor está variando. Exatamente. Mesmo que não mude a intensidade. Aí nós temos aí, ligado para o centro, a aceleração centrípeta, né, que é responsável por essa mudança de direção no vetor velocidade, né? Justamente, mesmo que não haja aceleração tangencial, mas numa curva tem aceleração centrípeta. Exatamente. Vamos lá então, nosso resumo de hoje. Olha aí, ó, movimento, né, circular uniforme, parte 1. Isso. Então, movimento circular uniforme a gente chama de MCU, né, Deise? É a abreviação, né? Já que movimento retilíneo uniforme é MRU, então aqui MCU, né? Para diferenciar. Então, olha bem, a velocidade linear, né? Exatamente. Nós temos que ela é igual a 2πr sobre t. O que é 2πr? É o valor da circunferência, já que é um círculo, né? Movimento circular. E o raio seria ali do centro até a borda, né, Décio? Justamente, até qualquer ponto da circunferência chamado de raio, né? E como o tempo também é um tempo pré-estabelecido, sempre você está repetindo o movimento com o mesmo tempo, isso quer dizer que nós chamamos de período. Exatamente. Então, período, pessoal, intervalo de tempo para que a partícula, qualquer objeto que você esteja estudando, complete uma volta. Isso. Então, nós temos também uma relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, não é isso? Exatamente. Então, essa velocidade angular, ela não é 2πr sobre t, não é isso? Porque ela depende do ângulo. Exatamente. Como V é delta D sobre delta T, delta E sobre delta T, aqui nós temos delta θ, porque é ângulo, angular, sobre delta T. A própria palavra diz velocidade angular, tem a ver com ângulo, né? Seria a rapidez da varredura do ângulo, né, no caso ali. Ok? E a relação, uma depende do raio, que é a velocidade linear, e a outra depende do ângulo, então não vai depender do raio. Olha ali, vendo a relação, a velocidade angular, é simples, né, Décio? É só tirar o R ali, já que não depende do raio, deixar 2π sobre T. Então, a gente sabe que 2π, no caso ali, R, né? Ou 2πf também. 2π sobre T ou 2πf, né? Exatamente. Porque a frequência é o inverso do período, F é 1 sobre T, correto? Então, movimento circular continuando, né? Temos vamos a frequência, falar né? Justamente. Pessoal, se a frequência, né, se o período, no caso ali, é o intervalo de tempo para uma volta, a frequência, ela vai ser dado aí, né, o número de voltas pela unidade de tempo. Justamente. Aí a gente vem com as unidades, né, dessa, no caso que nós temos aí, ó. A gente tem aqui, vamos colocar umas unidades. Então, vamos deixar aí para você escrever. Aqui, ó, umas unidades. Nós temos rotações por segundo, que lá no SI é o Hertz. Certo? Justamente. Podemos também ter rotações por minuto, que é RPM, lembra uma aí banda, não tem né? Como não tem uma outra unidade específica. Exatamente. Os carros têm isso, né? No motor, para medir. Rotações por hora também, né? Justamente. Então, esse por aqui, por segundo, por minuto, por hora, a gente é a frequência, porque ela justamente trabalha aí, ó, número de voltas por unidade de tempo. E a rotação são voltas, né? Exatamente. E o período é o inverso da frequência, né? Então, nós temos aí o tempo para você completar uma volta. Essa aqui são as fórmulas gerais. Ela serve quando você tem número de voltas maiores, tempos maiores, você quer encontrar só um, né, Décio? Aí você utiliza. Falamos da frequência, vamos falar do período, isso, né? Sabendo que é o inverso. Tá bem tranquilo aí, né? Exatamente. Então, a frequência é o inverso do período, o período é o inverso da frequência, e como nós vimos no slide anterior, dá para relacionar essas duas fórmulas, né? Isso. A velocidade, vem aqui com nós, pessoal, a velocidade linear, ela vai depender do raio, a velocidade angular do ângulo. E ambas vão depender de um tempo, né? Que seria o período. O período que é o tempo para dar uma volta. Aí linear metros por segundo e angular a gente já coloca radianos por segundo. Muito bem. Ok? Fechado? Vamos lá e faça a atividade de vocês, que a gente volta aqui a pouquinho para a gente tirar as dúvidas. Exatamente. Até mais, jovens.
Olá, jovens! Voltamos para tirar aquelas dúvidas, né, Décio? E vocês fizeram as atividades, com certeza estão aí. E eu e a Deise vamos agora ajudar vocês se tiverem alguma dúvida. Se não tiverem também, a gente ajuda do mesmo jeito. Ajuda do mesmo jeito. Vamos lá para as atividades de sala, então. E aí, tirando dúvidas, claro, a resolução da atividade, né? Olha aí, ó. 2 pontos A e B, eles situam-se respectivamente, então A e B. Respectivamente, quer dizer que o A, olha bem, presta bem atenção. Quando fala respectivamente, essa palavra quer dizer que a primeira informação é do A e a segunda informação é do B. Exato. É respectivamente. Primeira informação do primeiro e segunda do segundo. Então, A tem 10 centímetros e B tem 20. Se o A está a 10 centímetros e B está a 20, está o dobro de distância, né? Exatamente. Então, no eixo de rotação da roda de um automóvel. Exato. Né? Isso. E esse automóvel está em movimento uniforme, quer dizer, as rodas estão dando voltas no mesmo tempo, cada volta do automóvel, né? Velocidade linear, né? Cada volta da roda, claro. Isso. Do automóvel, não, da roda. Ainda bem que é da roda, né? É possível afirmar o que, então? Ó, nós temos ali 5 opções. Ele fala de período na letra A. O período do movimento de A é menor do que de B? A frequência do movimento de A é maior que a frequência de B? A velocidade angular do movimento de B é maior que a de A? As velocidades angulares de A e B são iguais? E as velocidades lineares de A e B têm a mesma intensidade? Muito bem. Então nós vamos temos ver um aqui desenho? isso. Olha, aí mostra o pneu, só que é uma maneira mais melhor para entender aí, o ponto A e B. É a calota completa dessa, toda fechada. Está olhando bem de lado mesmo, acompanhando o automóvel, né? Olha o ponto A e B. Então tem uma animação aqui para vocês, ó. É claro que o pneu vai girando, aqui os pontos estão girando, na verdade é o pneu, né? Mas para mostrar que esses pontos estão girando, olha aí, ó. Mas a gente tem uma câmera parada em relação à roda, né? O pneu não pode ter uma parte de dentro, a parte de fora gira mais rápido, porque o dano arranca, né? Se arrebenta, sei lá. Exatamente, o eixo vai sair. Isso. Ó, então tá ali uma câmera parada em relação ao pneu, ele fez essa filmagem em câmera lenta, né? Desce dos pontos, olha só. A gente pode observar aí, pessoal, que o ponto B, em relação ao centro, ele está mais distante que o ponto A. Então a gente pode falar que o ponto B, né, Décio, ele tem um raio maior do que A. Isso. Então nós podemos afirmar que a velocidade que depende do raio, ela não vai ser igual porque o raio é diferente, não é? No caso, a velocidade angular, né? Agora, a linear depende da distância, né? Então depende do raio. Aqui não depende do raio, que você disse, é angular. Não é isso? Exatamente. Então ali o que depende do raio é o quê? Depende do raio é linear, né? Então a gente pode afirmar que a velocidade que depende do raio, que é a linear, ela não vai ser igual. Então já elimina uma alternativa. Vai, né? A angular vai depender do ângulo, mas depende do raio? Então, não, olha lá, né? as velocidades angulares são iguais. Então vamos lembrar, pessoal, olha só, a velocidade linear, que é o nosso Vzinho, ela é a velocidade angular vezes o raio, certo? E lembrando que a nossa velocidade angular, ela depende apenas do ângulo, ou seja, 2π sobre t ou Δθ sobre ΔT. Aqui, se nós formos observar aqui... Dá a volta completa, né? O ângulo aqui, pessoal, é igual, correto? O ângulo Pode ver que as duas bolinhas ali, elas percorrem o mesmo ângulo, né? Elas são sempre no mesmo ângulo, passando no ponto. Isso quer dizer que a velocidade angular aí, ela depende do ângulo e não do raio, claro. Exatamente. Ela é constante. Mas a velocidade linear, ela é vezes o raio. Então, como o raio do A é menor que o raio do B, portanto, a velocidade linear tem que mudar. Já que a velocidade angular é constante. E a velocidade linear é diretamente proporcional ao raio. Então, olha só, para esse ponto aqui, dá até para ver na animação, né? Ele tem uma velocidade maior aqui, ó. Opa, aqui é menor, deixa eu colocar aqui. É menor, o raio A é menor. O raio A é menor. Vamos colocar aqui. Pronto. Então, significa que a velocidade do ponto B é maior que a velocidade do ponto A. Porque então, tem que fazer uma volta maior, uma circunferência maior e chegar ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, olha só, tá acompanhando aqui. Então, como o tempo é o mesmo, tem que ter uma velocidade maior para fazer isso. Não é isso? Acho que bem tranquilo aí, né, Deise? Se o tempo é o mesmo, a gente tem que ver que o período vai ser também, né? E também aqui a gente está relacionado aqui à frequência, então o que falava lá que frequências e períodos eram diferentes também está furada, né?
Essa aqui que falava que era igual também está furada. Sobramos Justamente. a velocidade angular. Isso. Então, acho que vamos agora para uma outra questão. Questão né? number 2. Ó, um carrinho aí. Olha o carrinho, ó. Um carro mantém uma pista circular, olha, está na pista circular. Uma velocidade constante de 80 km por hora. Tem que ser uma pista maior que essa, 80 km por hora, né? Nossa, eu tinha coitado de ir embora já. E completa uma volta em 80 segundos. Olha aí. Então, determina a frequência de giro do carro. Olha bem, nós temos velocidade, temos tempo. Se completa uma volta em 80, esse tempo é um tempo especial. Mas que é o nome especial, dele? que é o período, né? Período é um intervalo de tempo para que o objeto faça uma voltinha. Não precisa da velocidade, né? Exatamente. A gente sabe que o período é 80, a frequência ao invés do período, olha. E não vai encostar no carrinho. Olha ali a frequenciazinha, né? Como não está em notação científica, você não precisa transformar em notação e nós temos... E como o valor deu em 4 casas decimais, tinha que optar por 4 casas, né? Lembrando disso, né? B de bom, aí deu bom, né? E como lá é segundo, então hertz. Exatamente. Né? Fechado, pessoal. Lembrando que a frequência inversa do período, ali é simples. Uma volta, 80 segundos, você tem o período, que a frequência... faz o inverso já. Ah, me deu a velocidade, mas não precisa da velocidade. Exatamente. Então, a velocidade porque está falando do movimento, como é que ele é, está explicando direitinho o que é um movimento. Né? Aí a gente Senão faz. fica assim, um carro mantém uma pista a uma velocidade qualquer, constante. Que estranho, né? Correto? Dá até para triangular se nós quisermos, sem precisar ainda daquela velocidade lá, né? Ou se quiser utilizar ela também, mas é só um complemento na questão ali. É 2π sobre t, né? Precisa estabelecer o valor de π aí, se for 3 ou 3,14 e pronto. Daria para encontrar. Mais exatamente. uma questão então, né? Vamos lá, na questão 3, olha o ventiladorzinho bonitinho ali, ó. Um ponto em movimento circular uniforme, olha só aqui, descreve 60 voltas por segundo em uma circunferência de 20 centímetros. Então tem um ponto qualquer aqui na hélice aqui, ó. E ele tá ali se movendo com a hélice, ok? É um ventilador de 20 centímetros aí, o raio da pá dele, né? É pequenininho, né? Um ventilador, mas dá para o gasto, dá para salvar aí nos momentos de calor. Pessoal, olha só, a sua velocidade angular e o seu período são respectivamente, ou seja, nós queremos ômega, né, Décio? Velocidade angular e o período, ó. E o período, certo? Lembrando que ômega é 2πf. Então aqui, pessoal, olha só, nós temos 60 voltas por segundo. Se o período é ali um intervalo de tempo para uma volta, a frequência é o inverso. A frequência é o tanto de voltas que a gente faz por unidade de tempo. Então aqui nós temos a nossa frequência que já tem hertz. Lembrando que a nossa energia elétrica é em 60 hertz. Então, 60 voltas por segundo é o que o ventilador faz, porque é ligado a uma energia de 60 hertz, a nossa. Exatamente. Né? Olha aí, ó. Opa, deixa eu apagar tá aí o valor aqui da... Aí 2π vezes 60, né? Porque a gente acabou descobrindo aí que a frequência é 60. E aí 120π radiano por segundo. Essa ficou simples, já tem aí, né? Que a gente poderia calcular, né, dessa velocidade angular de duas formas, né? A gente poderia aqui, ó, 2π sobre t e 2πf. Mas aí na questão também está pedindo período. Isso logo então nós não temos o t, não poderia calcular com ele, isso. Né? Então você faz por eliminação, ok? E ok? o t agora é o quê? É 1 sobre f. Como f é 60, 1 sobre 60. Como lá está em notação de... Como é que fala? Me fugiu a palavra agora. E radianos por segundos para a nossa velocidade. E aqui tem de fração, também, né? Então, num fracionário, então 1 sobre 60. 1 sobre 60, olha só. Não precisa dividir nem nada. Letra C, né? Isso, C de certo. C de certo. C de certo. E então aí, pessoal, esse tipo de questão aqui... vem com a gente aqui. É uma questão simples, não precisou muito de dividir e tal, que já deu o valor daquele jeito, né? Então fica de olho na resposta, pra você não ficar fazendo coisa e depois ter que voltar. Exatamente. Divide por 60, aí depois vai olhar lá, não tem que voltar atrás. Então olha primeiro a resposta. Dá uma olhada lá nas alternativas, né? No fracionário. Outra coisa que a gente pode observar também, pessoal, é que às vezes você quer uma grandeza, eu quero a velocidade angular. Eu tenho várias formas de calcular. Então, vá grifando ali, que nem eu fiz,
os dados do exercício. Eu posso achar pelo período, mas a questão também está pedindo período. Então, você vai pelo outro jeito, que é a frequência, que é o que dá na questão. Então, você lembra do que você quer, então você vai vendo, vai fazendo por eliminação. E isso, quando você destaca os dados na questão, você consegue observar, né, Décio? Justamente. Ok? Não é tão difícil. Vamos lá, então, para a nossa questão de Enem. Se liga no Enem, então. Vamos lá? Olha bem. Olha aí, o carnaval, né? Saiba como foi criada a ala das baianas. Olha aí. Aqueles vestidos enormes, assim, né? Circulares. Quem não se emociona ao assistir as senhoras do samba na avenida? Geralmente as baianas são aquelas mais velhas ali, daquele pessoal do carnaval, não são novinhas, né? Exato. Então elas estão em maioria quando o assunto é a ala das baianas, felizes, idosas, com idade de 60 e 90, olha bem, não pode, eles não colocam mesmo as mais novas, né? Já é um princípio do carnaval fazer isso nas escolas. E ser feito com suas imensas e pesadas fantasias para, com toda a felicidade do mundo, destilar suas belezas e vitalidades. São bem bonitas mesmo as fantasias, O que né? poucos sabem é que essa ala foi criada especialmente por volta de 1930 para homenagear as tias do samba. As senhoras, né? As tias, senhora. Bom, retirada aí do site direitinho e tal. Ora, para dar o efeito da saia rodada, o figurinista da escola de samba coloca embaixo, né, sobre a saia das baianas, uma armação formada por 3 tubos plásticos paralelos em forma de bambolês, com raios aproximadamente iguais a 0,50, 0,75 e 1,20. Por quê? Em cima é menor e depois vai aumentando. A parte de baixo é maior, pra né? dar aquela abertura, assim, né? Isso. Então, olha bem. Se fosse de ferro, era mais pesada, o plástico é mais leve, tipo bambolê, né? Antigamente era, né? De ferro. De ferro. As mulheres usavam na Europa, etc, né? Pode-se afirmar que quando a baiana roda, a rotação entre as velocidades angulares, respectivas dos bambolês, são tamanho diferente. São raios diferentes, que nós estamos colocando eles na horizontal, né? Exato. 1, 2 e 3 é o quê? Então, a gente tem que lembrar... Vamos voltar aqui no desenho rapidinho. Das velocidades angulares, né? Então, para aqui, voltar olha direto só. Desse. Isso, volta aí. Aqui, ó. Pronto. Aqui, pessoal, olha só. Aqui nós temos, pegar um ponto aqui, deixa eu pegar a canetinha. Caneta. Ó, aqui a gente tem o raio, certo? Como mostra ali. Então, esse raio aqui é menor do que esse, que é menor do que esse, que é menor do que esse, certo? Quando a gente fala de raio, a velocidade relacionada ao raio é linear, né, Décio? 2πr sobre t, né? Então, a gente tem 2π, aí aqui o R aqui, certo? E o outro é só 2π sobre t, a outra. Vamos só arrumar aqui o sinal de igualdade para... Pronto. E o nós ômega temos uma outra, é 2π que é a sobre velocidade t. angular. Vocês podem ver que o tempo que ela roda é o mesmo, senão a saia vai ficar um pedaço para frente, outro para trás, né? Tem que rodar junto. A frequência é a mesma coisa, né? Se a gente for relacionar com a frequência aqui, ó. 2πfr, né? E a outra 2πf. De qualquer maneira, o que diferencia uma da outra é o R. Exatamente. Pessoal, o que vai acontecer? Nós fizemos até uma questão parecida. A linear depende do raio, certo? A angular depende do ângulo. Então, se você tem um pontinho aqui, olha só, e vai rodar igual, né? Até para ter... Você vai dar uma volta completa 360, o 1 360, o 2 360, o 3 360. Então, a questão do ângulo é igual, né, Décio? Né? A questão do ângulo então, a velocidade angular é a mesma, né? Exatamente. Olha aí. Porque logo o período vai ser o mesmo e a frequência então, também. Então, todos iguais. Com a letra C. É só prestar bem atenção e não se preocupar, né? Exatamente. Se fosse a velocidade linear, teria que calcular cada uma. Hoje a gente sabe que a velocidade do raio maior, né? É proporcional, né? Maior, então, se tivesse valores, a gente V3 calcularia. maior que V2, maior que V1. Exatamente. Ou V1 menor que V2, que é menor que V3. Quando você intercala ali, a gente tem que saber, pelo raio, como é proporcional, justamente. A gente vê os valores que são maiores, menores, né? Uma velocidade angular não depende do raio, então só o tamanho, a mesma roupa girando, tem que ser a mesma velocidade. Exatamente. Se eu calculo no ponto 3, já sei dos outros também, né? E pronto. Isso. É isso aí. A gente vai continuar na próxima aula, né? Próxima aula, então. Isso. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.